Isso leva à diminuição de energia, de foco e de motivação. Você não pode escapar da responsabilidade de amanhã fugindo dela hoje. Mais um vídeo aqui no YouTube falando sobre procrastinação e prometendo te ajudar a vencê-la de uma vez por todas. Mas a minha proposta aqui é da gente fazer diferente, já que parece que o que se tem feito não tem ajudado, né? Aqui a gente vai mirar um ponto além da curva e olhar para onde parece que a gente não tá prestando atenção. E talvez isso seja o ponto que estava faltando para te ajudar a entender as coisas e começar finalmente a se mover na direção certa para fazer da procrastinação um hábito do passado. Eu arrisco dizer que a procrastinação é um dos maiores desafios que a gente enfrenta quando a gente está tentando buscar os objetivos que a gente tem na vida. E eu creio que haja duas razões e elas são bem interligadas. A primeira delas é que eu acho que há muito foco em certas estratégias individuais, como desligar notificações e usar as tais ferramentas de produtividade, em vez de se olhar o problema como um todo e implementar um sistema anti-procrastinação, só que voltado para cada pessoa, adaptado para a sua realidade. E a segunda dela é que a procrastinação ela tem várias caras, é muito de pessoa para pessoa e até de época por época. Cada pessoa deveria entender a sua realidade, não dá para você colocar todo mundo na mesma caixa. Portanto, eu acho que todo mundo deveria avaliar os seus gatilhos, os seus efeitos, a sua realidade, para assim elaborar o seu plano individual. Esse guia aqui eu fiz para te ajudar a fazer isso passo a passo, para que você possa acabar com a sua procrastinação para sempre e do seu jeito. Eu sou a Cris Brasil e toda segunda e quinta eu vou me sentar aqui e explicar para você alguma coisa que chamou a minha atenção durante a semana. Então o que você tem a fazer é pegar seus fones de ouvido e fazer suas coisas enquanto eu explico para você tudo que eu aprendi sobre coisas que talvez você nem imaginaria, mas que podem mudar a sua maneira de enxergar a sua realidade e melhorar a sua mentalidade para avançar na vida e de quebra se tornar uma pessoa muito mais interessante. Então, se isso é algo que te interessa, te convido a se inscrever aqui no canal, dar aquele like pro YouTube saber que pode te mandar mais desse tipo de conteúdo e vamos parar de enrolar, vamos pro vídeo. Aqui a gente vai trabalhar em etapas e eu te aconselho a ter alguma coisa lá para você fazer suas anotações, salva esse vídeo também para você usar como referência no futuro. Então, simbora? Etapa 1. Analise como e quando você procrastina. O primeiro passo para você lidar com a sua procrastinação é você entender como é que ela aparece na sua vida, porque isso varia de pessoa para pessoa, inclusive até na sua vida mesmo. A maneira como você procrastina hoje pode ser diferente da maneira como você procrastinou há anos atrás. Uma coisa que eu geralmente indico para os meus clientes, é de você documentar uma semana, ou seja, escrever lá num diário ou num bloco de notas como que você tem se comportado durante aquela semana para você poder avaliar no final da semana. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos da importância de você escrever, porque quando você escreve, você tira daqui e coloca no papel, para depois você consultar. Fica mais fácil de você identificar certos padrões, de você identificar certas crenças, certos pensamentos que você tem que podem estar te atrapalhando, que podem te ajudar. Fica mais claro para você. Por isso, escreva. E aí você vai fazer a si mesmo essas perguntas que eu vou te falar para você chegar à raiz da sua procrastinação. O que você está procrastinando? É para escrever aquele trabalho para a faculdade? É para iniciar um projeto importante? É para limpar a casa? É para dar o primeiro passo daquele negócio, daquela empresa que você sonha tanto, para você parar de trabalhar para os outros e poder trabalhar para você mesmo? Se você está procrastinando para alguma coisa assim um pouco maior, tenta entender qual é a parte daquele processo ali que você mais procrastina. Uma outra coisa que é legal você fazer também é você ver quais são as coisas que você nunca procrastina, que você faz de boa, para que você possa ter esses dados e comparar. A outra pergunta é: como você está procrastinando? Você assiste Netflix ou você fica rolando ali no feed do Instagram? Você começa a limpar uma coisa que nem precisava você limpar? Ou você se perde em buscas na internet? Ou começa a comer besteira? Ou você é aquele procrastinador mais avançado, com um tipo mais sutil de procrastinação, disfarçado de algo produtivo? Como, por exemplo, em vez de você começar a fazer aquilo que você precisa fazer, você vai assistir outro curso online sobre aquela mesma coisa que você já
já sabe o que você precisa fazer, você só não faz. Ou então você fica lá pesquisando e pesquisando e pesquisando e planejando e planejando e planejando e nunca começa. Outra pergunta: quando e onde você costuma procrastinar? Quais são os dias da semana que você costuma procrastinar? Quais são os horários que você costuma procrastinar? É mais comum você procrastinar em casa, no escritório ou num determinado local público? Quem mais costuma estar com você quando você está procrastinando? Outra pergunta: o que você acha que está desencadeando a sua procrastinação? Você tomou muito café? Você não dormiu o suficiente? Você estava com fome naquele momento? Ou você estava muito cheio naquele momento? Você planejou muita coisa no dia e acabou ficando sobrecarregado? Ou você simplesmente não planejou nada e acabou que você nem sabia o que tinha que fazer? Outra pergunta: por que você está procrastinando? Essa pergunta ela é um pouco mais difícil de responder e ela leva um pouco mais de tempo, porque ela requer muita introspecção, muita autorreflexão. Por isso que para essa pergunta aqui eu trouxe algumas possibilidades que são assim as mais comuns que eu vi para te ajudar a descobrir por que você procrastina. Um desses motivos mais comuns é você definir metas e expectativas muito altas, o que leva à sobrecarga só de pensar, porque a tarefa parece grande demais e a pessoa não consegue nem começar. Um outro motivo que também é super comum é ter a necessidade de fazer tudo com perfeição e assim estabelecer um padrão de qualidade impossível de alcançar, o que te impede de começar. Um outro motivo é a falta da direção clara e de um motivo forte do porquê de você fazer aquela tarefa. Também tem o medo do fracasso, o medo do sucesso, o medo do julgamento, de passar vergonha, o medo do desconhecido. Todo esse medo acaba mantendo a pessoa presa ali, atolada na zona de conforto. Agora eu deixei os dois melhores pro final. Esse agora que eu vou falar, é o que as pessoas mais pensam que é o problema com relação à procrastinação. E o outro é o que a maioria das pessoas nem pensam. O que as pessoas mais acham que é o problema com a procrastinação é a má gestão do tempo e auto-organização. Isso realmente pode causar procrastinação porque você acaba sendo ineficiente no seu dia, você acaba não sabendo exatamente o tempo que você vai gastar para fazer as tarefas. E realmente esse é o ponto que eu mais vejo as pessoas falando quando elas falam de procrastinação. Elas falam muito nessa questão de gestão do tempo, de você ser mais organizado. Eu acho que vai muito mais desse ponto que eu vou falar agora, que é você não cuidar bem do seu corpo e da sua mente. Ou seja, não dormir direito, não se alimentar direito, não comer comida mais saudável, não beber água, não cuidar da sua saúde mental, não se movimentar. Isso leva à diminuição de energia, de foco e de motivação. Eu acho que a maioria dos casos que eu tenho visto, tá aí o problema com a procrastinação. Inclusive, eu mesma, se eu não durmo bem na noite anterior, eu tenho certeza que hoje vai ter alguma coisa que eu vou procrastinar. Então, com essa informação, dá pra você perceber por que muitas vezes esses vídeos que falam de produtividade, eles não ajudam. Porque eles te mostram ferramentas de produtividade, mas eles não abordam certas coisas que podem estar acontecendo com você pelo simples fato de você não ser um robô, porque você é um ser humano. Às vezes você tá achando que o que te falta é organização, é você ser mais organizado, mais disciplinado, aquela coisa toda, quando na verdade o que você precisa é beber mais água, dormir, relaxar mais. Por isso que eu defendo tanto que você olhe pra sua realidade, que você olhe pra você. Agora pergunta pra você. Até agora, desse ponto desse vídeo, você notou o que com relação a você? Você já sabe por que você procrastina? Me conta aqui nos comentários. Etapa 2. Corrija o problema escondido. Agora o que você vai fazer, já que você já tem essas respostas, você vai pegar qual é o maior problema que você tem com relação à procrastinação. Então você vai começar a resolver do maior pro menor, mas foca sempre em um de cada vez. Aqui eu trago algumas estratégias que você pode tentar para começar a corrigir alguns desses problemas aí escondidos. Quando o problema for definir expectativas e metas muito altas, divida a sua meta em pequenos pedacinhos que você vai fazer a cada dia que passa, bem em passinhos de formiguinha mesmo. Quando eu falo isso, muitas pessoas elas se sentem incomodadas porque elas pensam, pô, eu vou demorar muito tempo para chegar lá. Mas veja bem, a tática aqui é a seguinte, é quando você começar, você facilitar ao máximo. Se você colocar aqueles passos bem pequenininhos, que você vai fazendo ali dia após dia, vai ficar mais fácil de você começar. E aí depois que você já estiver com aquele hábito de caminhar naquela direção, você pode ir aumentando, porque você já vai estar ali, você vai pegar o impulso e aí você vai.
foi. É muito melhor você fazer dessa maneira do que você fazer passos grandes, mas você não vai chegar porque você não vai nem começar. Agora, quando o seu problema é o medo, gente, quando você vai trabalhar a questão do medo, você tem que ver do que você tem medo. Se é medo do fracasso, é medo do sucesso, é medo de passar vergonha, de fazer feio, é medo de se decepcionar. Do que é o medo que você tá sentindo? De acordo com o seu medo é que você vai trabalhar isso. Tem uma técnica que a gente faz que é assim, brutal. Você vai pegar o quê? Do que eu tenho medo? Você vai imaginar a pior situação que poderia acontecer se você realizasse aquilo que você tá com medo de realizar. E aí você vai criar um plano para resolver aquela pior coisa. Porque uma vez que você já tem um plano de saída, caso a pior coisa aconteça, fica mais fácil de você começar, porque você já tá meio que preparado. E geralmente esse pior não acontece. Uma outra coisa que ajuda muito é a meditação, é muito bom para isso, e também a atenção plena. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é a questão do diário, é você escrever. Eu sei que para muitas pessoas escrever no diário, para mim também era assim. Então, muitas pessoas pensam que escrever em diário é coisa de adolescente. Não é, como eu já falei. Você tira daqui e põe aqui, fica mais fácil de você ver o que tá acontecendo, de você se entender, além de ficar mais fácil também de você esvaziar todo aquilo que você tem na sua cabeça. E isso também te ajuda a entender como muitas vezes o seu medo não faz sentido com aquilo ali. Que o seu medo, ele vem de outras coisas que aconteceram com você que não tem nada a ver com aquilo da qual você tá fugindo. Do qual você tá fugindo. E quando você vê que não faz sentido você ter medo daquilo ali, que o seu medo tem outras justificativas, fica mais fácil de você ir lá e fazer aquilo ali. Etapa 3. Construa um conjunto de hábitos de apoio. Hábitos como acordar cedo, planejar seu dia, comer alimentos saudáveis e se exercitar podem ser um catalisador para a produtividade e uma arma poderosíssima contra a procrastinação. Para completar as suas técnicas anti-procrastinação, comece a cultivar esses hábitos no seu dia a dia. Óbvio que você vai começar com aqueles que são mais fáceis para você. Aqui tem algumas sugestões. Comece a cuidar do seu corpo. Vê a hora que você está dormindo, procure ter um sono de boa qualidade, vê como que você pode melhorar o seu sono. Tente começar a se alimentar melhor. Sempre se movimentar. Quando a gente fala se movimentar, exercício físico, não necessariamente você vai lá pra academia, começar a treinar e tudo mais, mas é realmente você começar a movimentar mais o seu corpo. Um outro hábito que é muito bom também é você começar a planejar a sua semana no domingo. Por quê? E o que isso tem a ver com a procrastinação? Porque parte da procrastinação também vem, ou pode vir, de você não saber o que vem adiante, ou você não saber o que esperar do seu tempo. Quando você no domingo você se senta e já planeja a sua semana, fica mais fácil de você saber o que vai acontecer, o que você já tem em mente para fazer, e fica mais fácil de você evitar procrastinar. Agora, esse aqui eu acho que é um dos mais citados e é realmente muito importante, que é você fazer a coisa mais importante, a primeira coisa do dia. Tem um livro que é o Eat That Frog. Ele explica exatamente isso. Você fazer aquela coisa mais importante, aquilo que você tem a tendência de procrastinar por ser uma coisa muito importante, ou alguma coisa que você não quer fazer porque vai ser muito chato ou complicado. Você fazer aquela coisa, já fazer logo no início do dia, porque você já deu aquele pontapé inicial, o pior já passou, qualquer coisa que vier é lucro, e você tá fazendo aquilo que é importante. Outro hábito que é interessante você começar a desenvolver é você estabelecer horários para você responder mensagem, para você ver e-mail. Coloca tudo naquele mesmo bolo e determina o horário que vai começar e o horário que vai terminar. Uma coisa que eu faço, que eu tô amando, eu comecei a fazer tem pouco tempo, é usar o que a gente chama de Pomodoro Timer. Eu vou pegar pra te mostrar, peraí. O que eu uso é esse aqui, que eu comprei no Amazon, e ele tem o tempo. Quando eu vou fazer alguma dessas atividades que eu quero ter o tempo, eu ligo ele e coloco, por exemplo, se eu quero 3 minutos, eu coloco 3 pra cima, e aí ele vai me dar o tempo aqui. Cara, o alarme dele é altíssimo. Eu uso também pra fazer
o que a gente chama de deep work. Quando eu preciso escrever, por exemplo, e eu sei que naquele dia eu tô mais distraída, eu não tô conseguindo me concentrar direito, eu coloco lá no timer 30 minutos e eu falo, ok, por 30 minutos eu vou me sentar aqui e eu vou escrever. Ou eu vou me sentar aqui e eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa ali de concentração. Então eu uso o Pomodoro Timer. Eu super indico você fazer se você tem essa mesma dificuldade. Outro hábito que você pode começar a desenvolver para que você pare de procrastinar é você aprender a aceitar fazer uma coisa de cada vez. Cara, tem muita gente que se orgulha de falar, eu sou multitarefa. Gente, ninguém é multitarefa, porque naturalmente o seu cérebro, ele só é capaz de realmente focar em uma coisa ao mesmo tempo. Aqui são 2 dedos, né? Então é uma coisa. O seu cérebro não é capaz de focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Outro hábito para você investir é em você organizar o seu local de trabalho, onde você vai ficar ali para você fazer aquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, é o seu escritório, ou onde você estuda, a sua mesa onde você estuda. A intensidade varia de pessoa para pessoa. Poder trabalhar num lugar, você estar num lugar que está organizado, que está limpo, o seu organizado, aquilo que é prazeroso para você, é mais difícil de você procrastinar, porque você vai gostar de estar ali. E o último hábito que eu sugiro você começar, na verdade você começar agora mesmo, é você aprender a descansar de verdade. Muitas pessoas não sabem o que é descansar. Muitas pessoas acham que elas chegando em casa e indo lá jogar videogame, que elas estão descansando, que elas estão relaxando. Elas não estão, porque o cérebro delas não está descansando. Descansar é você desconectar, é você desplugar ali o cérebro de aquele monte de informação, daquele monte de estímulos. Você ficar rolando o feed no Instagram, você tá recebendo todos aqueles estímulos ainda. Você não tá realmente descansando. E você precisa começar a fazer isso. Principalmente porque um dos motivos para as pessoas procrastinarem é o fato delas estarem cansadas. Você tá cansado, você tá estressado e aí você vai e procrastina. Etapa 4. Atualize a sua mentalidade. É óbvio que eu ia falar de mentalidade, só que a questão da mentalidade não dá pra você tratar aqui em uma das etapas, é mais difícil, porque mentalidade a gente precisa trabalhar mais. O que eu resolvi trazer aqui são algumas frases que eu acho que podem te ajudar a dar aquele start, só pra você começar a pensar a respeito. Melhor feito do que perfeito. Tudo que eu sempre quis está do outro lado do medo. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Comece onde você está, use o que você tem. A rotina no homem inteligente é sinal de ambição. E esse aqui é o meu favorito. A vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. Que é aquela coisa que eu sempre falo, que a maneira como a vida e as situações te afetam depende muito da lente que você usa para ver as coisas. Ou seja, essa lente são as suas crenças e é a sua mentalidade. Etapa 5. Desenvolva um conjunto poderoso de técnicas de emergência. Vamos ser sinceros aqui. A gente sabe que a gente vai falhar. A gente vai sair dos trilhos. A gente vai pisar na jaca. Isso serve para qualquer coisa. Serve para dieta, qualquer comportamento ruim que a gente tenha, manias, hábitos ruins. Quando você entende a sua condição de ser humano e você entende que é mais do que normal você falhar, você sair dos trilhos, fica mais fácil de você se perdoar e simplesmente pegar e voltar pros trilhos. Caiu? Levanta, volta pros trilhos. Consegue chegar lá aquela pessoa que desenvolve essa resiliência e ela aprende a se perdoar e simplesmente caiu, ok, levanta e volta. Quanto mais rápido você aceitar isso, fica mais fácil, porque mais rápido você vai voltar para os trilhos. A questão aqui é você se preparar para quando esses momentos acontecerem. Tem alguns truques mentais aí que eu costumo fazer, que eu acho que são muito interessantes. Tem muitos outros e eu vou citar aqui alguns que eu costumo fazer. Vamos lá eles. A regra dos 5 segundos. Na verdade, esse aqui eu peguei emprestado da Mel Robbins. Ela tem um livro, inclusive, que é a regra dos 5 segundos, que é
basicamente isso. Você precisa começar a fazer alguma coisa. Você sabe que você vai procrastinar pra fazer aquilo ali. O que você faz? Você conta lá na sua cabeça. 5, 4, 3, 2, 1, levanta e vai fazer. Ignora completamente como você tá se sentindo, ignora qualquer coisa. Simplesmente levanta e vai fazer, sem pensar. Por quê? Quanto mais você pensa, mais chances tem de você arrumar justificativas na sua cabeça para não fazer aquilo ali. Uma outra técnica que eu uso é começar do zero, que nada mais é do que a técnica do Fresh Start. Essa técnica Fresh Start é o seguinte: a qualquer momento do dia, você pode apertar lá o botão do delete. Não, gente, não aperta o botão do delete. É do reset. A qualquer momento do dia, você pode apertar o botão do reset. Quando você tem essa noção, você não precisa esperar pro próximo dia para você fazer aquilo. Sabe quando você já são 4 horas da tarde, você não conseguiu começar aquele projeto? E aí você fala assim: já são 4 horas da tarde, não consegui, então eu vou começar amanhã. Não precisa ser assim. Na tua cabeça você já pode falar: não, peraí, eu vou apertar o botão do reset e vou fazer agora. Isso evita de você procrastinar nesse sentido, de deixar para amanhã, deixar para o ano que vem. Esse ano, outubro, e a pessoa já tá falando: não, esse ano já não deu, já meti o pé na jaca, já não deu, vou fazer ano que vem. Gente, faltam 2 meses para começar o próximo ano. Isso é que é procrastinar, né, gente? Só que simplesmente você, na sua cabeça, para quem tá começando, quando você já tá mais avançado, você consegue fazer isso já mentalmente. Mas no início você vai precisar de uma forcinha a mais. E essa forcinha a mais pode ser um banho gelado, pode ser você reiniciar o computador, pode ser você sair e dar uma corrida lá fora, ou simplesmente você mudar o local onde você tá trabalhando. Por exemplo, se você tá trabalhando numa mesa, você ir para outra mesa. Isso aí manda a mensagem pro seu cérebro de que você vai reiniciar, você vai romper aquele ciclo e você vai reiniciar. E a estratégia final aqui, que eu deixei pro final porque eu acho que é realmente a mais importante, é você começar aos poucos. Começar de pequenininho, como eu falei lá atrás, daqueles passos de formiguinha. Porque quanto mais difícil for para você começar, quanto maior o passo, quanto mais complicado, quanto mais grandioso, mais chances você vai ter de procrastinar. Então comece aos poucos. Se a sua intenção é começar a se exercitar, que era o meu caso, eu comecei a treinar tem pouco tempo. Comece com aqueles exercícios bem fraquinhos, bem facinhos, para que você não se dê desculpas de procrastinar. Então escolha o mínimo que dá para você fazer, para você pelo menos começar, para você pelo menos criar aquele hábito. Diga a si mesmo que você só precisa fazer aquela pequena coisa, e antes que você perceba, você vai estar empenhado em fazer tudo. O mais importante, você vai sentir orgulho de você mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que eu tenha conseguido cumprir aquilo que eu prometi. Eu espero que você tenha gostado. Me diz aqui nos comentários o que você achou, o que mais que você incluiria aí nessas dicas, em tudo isso que eu falei, e sobre o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. E por hoje é isso. Bye!